Olá! A gente está começando uma fase muito nova e muito legal aqui na New Human Leadership, que é uma fase que eu particularmente sou apaixonada, que é a de comunicação e trocar informações e conversas com gente extraordinária. E hoje, a primeira pessoa dessa temporada nova que veio falar comigo aqui é minha amiga perfeita, Ah. extraordinária, Mari Gaspers. Hum. Obrigada, amiga, pela participação, né? De vir aqui falar com a gente, contar um pouquinho de você. E antes de você se apresentar, eu queria te dar um contexto, né, Legal. da New Human para quem está também escutando a gente. É um projeto novo, relativamente. Era uma coisa que já estava muito em mim. Uhum. Mas, e eu sempre acho, né, que essas criações, esses projetos, quando eles estão dentro da gente, é um propósito que a gente tem, no momento certo, eles surgem. Sim, com certeza. E aí, então, eu montei, né, a New Human Leadership com a ideia de acelerar a jornada, né, respeitando, né, o que é possível, Uhum, de líderes em primeiro nível de gestão. uhum. Por quê? Né, a gente optou, né, por carreira de liderança, você vai contar um pouco aqui da tua trajetória também. Mas é um momento de fricção muito forte, né? Quando você realmente toma essa decisão para ser people manager, me faltou muitos subsídios e muitas informações que hoje, 10, 15 anos depois, se eu soubesse muito disso no começo, tinha me ajudado muito, né? Então, a ideia da New Human é essa, né? Então, ajudar gestores nesse nível a serem novos líderes, né? Numa nova roupagem, com interligação entre mente, corpo e espírito Uhum. também, e serem líderes melhores para essa geração, né, que está vindo. Então, por isso, e aí, como eu falei agora, essa questão de trocar com outras pessoas, assim, me encanta muito, porque sozinho a gente não faz nada. Uhum. E eu conheço tanta gente extraordinária, começando por você, que vale muito. Então, eu queria que você se apresentasse primeiro da Legal, forma que você achar melhor, que for relevante para você, para a muito gente bom, muito começar essa bom. conversa. Bom, amiga, obrigada, primeiramente, pelo convite. Foi uma honra receber um convite seu, principalmente de um projeto incrível que eu também acredito. Eu acho que empresas precisam de líderes e não gerentes, né? Gerenciadores de tarefas. Então, um prazer enorme estar aqui com você. Obrigada mesmo. Bom, quem sou eu, né? Eu tô no mercado aí também já tem quase 20 anos, então uma trajetória que, bem que você falou, eu comecei como analista e se eu soubesse o que eu sei hoje sobre liderança, com certeza a minha jornada teria sido um pouco diferente, principalmente no começo ali do que a gente acredita, do que significa essa palavra de ser líder, né? Eu sou economista, né, de formação, trabalho no ramo de finanças há anos, mas de um tempo para cá eu fiz essa transição de carreira de cadeiras de CFO para a cadeira de COO e co-CEO também. Então, essa foi uma mudança bem significativa, agora recente, né, nos últimos 2 anos, onde transformou totalmente. Ou então, acho que confirmou essa questão de que hoje uma cadeira de CFO ela não pode ser isolada da operação. Então, eu estou no mercado há quase 20 anos, como eu disse, economista formada na Alemanha, o que me junta as culturas ali brasileira e europeia, que me ajuda bastante nessa navegar esse mundo de liderança de uma maneira muito mais sólida e muito mais interessante e dinâmica também, assim, pegando grandes desafios de mercado. A gente vai falar sobre isso também aqui, né, nas perguntas. E o quanto essa parte de apresentar, a gente se apresentar, Uhum. a gente vai ver o quanto vai moldando, né, as nossas Sim, atuações e o sim, quanto a sim. gente fica resiliente a essas mudanças Muito. também, né? A gente se conheceu, o quê, 4 anos atrás? Acho que tem mais, acho que tem 5 já. 5 É, já? é. Trabalhávamos juntas, Uhum, né? E eu acho que foi a primeira vez, assim, que eu uhum, tinha uma conexão muito forte com o time de finanças, né, uhum, uma parceria uhum, muito conjunta, uhum, assim, e como isso vem da pessoa, uhum. né, não é Exatamente. o papel de finanças, mas, assim, como a pessoa faz a diferença. E Sim, você sempre fez muita diferença, né, sim. nessa atuação. E aí, como você falou, né, que o nome do episódio a gente batizou é dessa execução à influência, né, Sim. desse papel de executar Uhum, para um papel de liderança, de uhum, influência na uhum. liderança também, e como foi essa evolução. E aí, como você trouxe essa questão, né, da cadeira de CFO, como você começou também, qual que foi esse ponto de virada, né? Você Uhum, falou que foi recente, uhum.
E aí eu posso te dar minha opinião também em relação a isso, porque foi muito nítida, assim, essa mudança e essa Sim, roupagem. sim, E até a empolgação que te trouxe, sim, sabe? Essa total, mudança. Então total. me fala como é que foi um pouco essa virada, né? De CFO, de Tá, Finance, para a questão da operação, do COO, CRO, legal. co-CEO. Como é que foi? Eu acho que foi quando eu entendi que CFO é o primeiro degrau que você precisa para ter gestão e controle. Uhum. Então, assim, na cadeira de finanças você é tudo sobre previsibilidade, né? Previsibilidade financeira, você quer um forecast acurado, você quer trazer tendência, você trabalha com números, médias o tempo inteiro. Então, assim, e eu entendi que sem essa base, eu não ia conseguir para uma execução de excelência, onde eu conseguiria, de fato, transitar entre o mundo comercial, que é o que, de fato, gera negócio e o que entrega o resultado para a companhia, e tomada de decisão. Então, assim, eu não queria ser uma cadeira isolada dentro da cadeia de decisão só porque o financeiro é ali a canetada, é que é o Uhum. dono do dinheiro, né? É o que se fala por aí. E isso começou a me incomodar, assim, Uhum. desde de muito nova, assim, quando eu ainda era gerente, eu falava, não, mas espera aí, eu não quero ser esse financeiro que a pessoa me vê como uma pessoa do não. E eu lembro que eu tive um CEO e ele me perguntou uma vez assim, quantos nãos você sabe falar? E eu nunca vou esquecer dessa pergunta, porque eu acho que o não dentro de uma cadeira de gestão, quando você trabalha em time mesmo, em equipe, você cria uma liderança de alta performance, você descobre junto. Porque Uhum. não é só porque eu mando na minha cadeira de CFO, porque eu sou a dona do dinheiro, a dona da última canetada, da última assinatura, que a gente não pode desenhar esse caminho em conjunto, sabe? Uhum. Então, isso para mim foi um ponto de reflexão muito grande e que eu pensei, tá, mas como que eu consigo agora sair dessa previsibilidade financeira, dessa cadeira de CFO e migrar para algo de operação mesmo, mas com background financeiro que me ajuda a trazer os argumentos necessários para até no ramo que eu atuo hoje, que é um ramo de fundo de investimento. Então, assim, é tudo muito ligado a números, porque números não mentem, então a premissa básica está toda ali. E, ao mesmo tempo, gerar crescimento, gerar Uhum. expansão e ajudar os times a agir. E não ficar ali cheio de medo, ansiedades, porque o CFO não está alinhado com o que eu quero operar, o jeito que eu quero vender, o jeito que eu quero comercializar. E aí, esse ponto de transição foi muito... Quando eu falei... As pessoas me perguntam hoje, né? Ah, Mari, qual que é o seu cargo? Eu falo... Tá, meu cargo é connecting the dots. Ai, Basicamente, essa é a minha ótimo. resposta. Porque o CEO, o que ele faz? Ele é o gestor de operação Uhum. mesmo. Ele tem que entender o que está por trás do número, o que está por trás do comercial, quais são os desafios de mercado, Uhum. o que o cliente está pedindo que o seu produto não está entregando, como que você consegue crescer a base de uma forma sustentável do seu cliente, mantendo ali aquela long tail, né, de Uhum. cliente dentro do negócio. E isso tudo conectado a essa previsibilidade e essa gestão financeira de uma maneira muito mais, eu digo que quase que cativante, sabe? Eu acho que o número ele não precisa ser duro. A É. liderança ela não precisa ser dura. Você não precisa se transformar para ser líder Uhum. de finanças. Então, acho que esse foi o ponto de inflexão que conectou muito com o que eu acredito como pessoa, que é um time só e independente de onde você senta, a decisão ela tem que ser pró-negócio. Então, ter essa visão pró-negócio sempre foi o que me motivou. Você acha que você já estava, então, pronta e a oportunidade surgiu por essa preparação que Tava, você já estava exatamente, exatamente. planejando? E eu entendi também que a proposta do CFO, ele sempre tenta eliminar riscos, né? Aham. E, na verdade, não é sobre isso, não é sobre eliminar risco. É sobre você garantir que o time esteja com você on board para que os riscos eles sejam mensurados ali e gerenciados de uma maneira clara e É. objetiva. E aí você trouxe essa questão do orquestrar, né? Essa maestria em Uhum, orquestrar e conectar os pontos. uhum, E você tem muito isso, né? uhum. Essa visão, acho que holística, Sim. né? Do negócio e a base financeira, na minha perspectiva, Uhum, porque eu não tive isso, uhum, te dá uma base muito sólida, uhum, né? Para você partir desse ponto e uhum, conectar os outros, uhum. é muito. Fica mais sucinto, assim. Eu Sim, acho que é um caminho que fica bem embasado. sim. E eu acho lindo. É. E aí, Mari, também conectado com isso, assim, o que que você acha que muda, né, nesse Uhum, foco, então, de entregar essa previsibilidade, e passar criar o crescimento? O que uhum. que você acha que muda nessa jornada, assim? Nossa, absolutamente Tudo. tudo. Tudo, assim, principalmente agora eu trabalho numa startup de saúde Uhum. hoje, que a palavra lá é velocidade.
Essa é a palavra da vez. Então, Startup assim, é assim, startup. né? Então, você pode errar, mas você tem que errar rápido, acertar rápido, azeitar o processo, e ir de novo para campo, e tentar de novo, e cair, levantar de novo. E esse é o ritmo, é um ritmo acelerado mesmo. Então, assim, apesar de eu vir de grandes corpos, né? Twilio, que foi onde a gente se conheceu. Trabalhava também quase 10 anos numa outra empresa multinacional, processos extremamente atrelados a crescimento, porém, ali muito previsíveis, né? A gente sabia, a gente tem métricas, você tem KPIs, você tem ali um resultado financeiro que você acompanha e com base nisso você vai tomando decisão. Quando você vai para esse outro lado, você tem 70% da informação para executar 100%. Então, assim, você tem que ser muito mais intuitivo e você tem que arriscar. Arriscar sem medo de errar. Então, assim, eu falo que quando fica nessa transição entre o CFO, por que o CFO é visto como o dono da caneta? Porque ele toma decisão só baseado no que ele está vendo ali, que é 1 mais 1 é 2. E eu também tive, ao longo da minha jornada, um CEO que um dos valores da companhia que ele levava muito era números não mentem. E, de fato, números não mentem. E, assim, você pode ter o melhor storytelling. Mas na hora que você vai para frente de um fundo de investimento, por exemplo, o que ele está vendo é o que você está mostrando no seu P&L, no seu DRE ali. E do outro lado da cadeira da parte de crescimento, CEO, expansão, que está muito do que eu faço hoje, é 100% intuitivo. Às vezes as pessoas me perguntam, mas com base em que você tomou essa decisão? Cara, gut feeling, total. E às vezes eu tenho que acreditar mesmo naquilo que eu me propus fazer para a companhia, tomando muito risco, constante ali dentro do número que eu apresentei para o fundo, porque eu acredito que aquele time vai ter aquela capacidade de executar o que a gente está se propondo a fazer no mercado e na transformação que a gente está querendo fazer no mercado. Esse gut feeling, né? Que ele vem da experiência também, né? Você falou 20 anos de mercado, né? Eu tenho também esse período. E tem coisas que a gente não consegue realmente explicar, né? Que não consegue. Cara, é isso. A gente... It is what it is. Por quê? Por quê? Não, porque é assim. É isso. Mas é isso. Eu acho que também o lado comercial, né? Que meu background é técnico, mas eu, desde muito cedo, fui para a área comercial. É matemática pura. É científico. Assim, não tem como falhar. Não tem como falhar. Se você tem um plano bem executado, os números estão aí, que eles não vão mentir. Dentro disso, você tem várias possibilidades de fazer várias coisas, né? E esse gut feeling que traz essa musculatura de você poder dançar dentro disso, né? Eu acho que o tempo de mercado e os líderes que nos acompanham na jornada nos ensinam isso, né? Então, assim, é você aprender a ter coragem e disciplina. Eu falo assim, a coragem para você fazer acontecer, que você precisa, às vezes, assim, eu falo que meu mundo hoje, 7x7, é com base em coragem, assim. Cara, bate no peito e vai, entendeu? E disciplina para medir e ajustar. Então, assim, muitas pessoas, às vezes, na liderança, elas ficam muito nessa questão do ego, né? Putz, mas eu tive coragem de fazer, esse é meu plano, e se errar, eu não vou assumir. Então, assim, você tem que ter aquela disciplina de falar, tá bom, eu tive a coragem, eu cheguei até aqui, eu tomei a decisão com 70% da informação que eu precisava, deu errado. Agora eu vou ajustar e vou ter a disciplina de ajustar da maneira melhor possível para que as pessoas do meu time acompanhem e entendam isso, né? Então, quando você chega em cargos de C-level, as pessoas se espelham em você. Então, assim, você mostrar a vulnerabilidade também de que você também erra e que tá tudo bem você tomar decisão com só 70% da informação dentro de um cenário de crescimento, tá tudo certo. Tá tudo você bem. vai conseguir desenvolver um projeto incrível, independente daquele momento ali que o número talvez estava falando X e você, por gut feeling, foi no Y porque você achou que aquela era a decisão, porque você tem 20 anos de experiência e você sabe que as coisas elas vão acontecer de uma maneira mais fluida. Você trouxe nessa questão do ego, da disciplina e da autorresponsabilidade também, né? O programa da New Human, eu separei ele em 9 pilares. E dois deles, né? Você trouxe, que é gestão de ego. E o outro é autorresponsabilidade. Sim. E parece muito óbvio, né? Hoje, a gente olhando de onde a gente está hoje, de onde a gente chegou, que, poxa, como é isso, né? O ego, eu acho que atrapalha a nossa jornada, assim, cara, sei lá, 80%, 90%. Sim. E como que é isso, né? Trazer isso para um momento presente, assim, desde muito cedo. É isso, se eu soubesse desde cedo gerenciar o ego, cara, acho que a minha jornada tinha sido super smooth. Totalmente. Essa questão do exemplo, né? Dessa autorresponsabilidade, de falar, não, eu errei, eu acertei,
tá todo mundo aqui, É isso, né? é É isso. decisão minha e É vamos isso. nessa linha. É muito bom. E aí você falou uma outra coisa também, que é a disciplina. Aham. E eu te conheço bem, razoavelmente bem, para saber que você é uma pessoa extremamente disciplinada. Sim. Eu tenho também, eu já tive muitos extremos, assim. Uhum. Hoje eu acho que eu tô um pouco mais no flow, tô tentando ir um pouco mais no flow. Mas a disciplina, para mim, também é um pilar, assim, existencial muito Sim. importante. E eu sei que é para você. E você falou, né, da tua experiência fora, tudo Uhum. mais. Conta um pouco, assim, como é essa vivência internacional, né? Que você também morou na Austrália, mas você tem Uhum. essa descendência alemã. Sim. Moldou o seu estilo de liderança, né? E como Sim. isso influencia na relação de autonomia, velocidade, confiança, Uhum. Total. autorresponsabilidade? Isso é uma pergunta que me fazem constantemente, assim. E muitas pessoas associam o meu jeito de liderar a esse mix de culturas. E eu hoje, com a experiência que eu tenho, eu também enxergo desse jeito, assim. A Alemanha, ela me ensinou a trabalhar com estrutura, trabalhar com processo, trabalhar com comprometimento. Se eu falei que eu vou fazer, eu vou fazer. De alguma forma, eu vou fazer aquilo acontecer. Porque tá na minha essência, né? Meu pai é alemão, eu cresci assim, aprendendo isso de que você vai fazer direito, vai fazer bem feito, e vai fazer com respeito, sem passar por cima de ninguém. E, acima de tudo, manter a sua essência. Então, assim, eu nunca precisei, nessa jornada de crescimento, de liderança, e hoje mentoro mulheres também, e vejo o quanto isso ainda acontece no mercado, que muitas vezes as pessoas acham que, cara, para você manter uma estrutura, um processo e ser líder, você tem que esmagar as pessoas, né? Passar por cima e seguir ali a sua metodologia e seguir o que a gente aprende em livros e conceitos de empresas e faculdades. E, na verdade, não. Você só tem que ser você mesmo. E aí veio esse lado brasileiro, que é da minha mãe, né? Minha mãe é brasileira e ela sempre me ensinou a manter a humildade dentro da construção da liderança. Eu acho que é um dos maiores orgulhos que eu tenho hoje na minha carreira, de justamente ter liderado tantas pessoas ao redor do mundo. Assim, eu lembro quando a gente estava na Twilio, eu entrei para ser CFO Latam Uhum. e um pouco tempo depois eu assumi o mundo inteiro, né? Uhum. E eu lembro que das principais coisas que eu tinha medo mesmo naquele momento, ela falou: peraí, como é ser líder de americanos, de europeus, né? De indianos, Uhum. pessoas de APEC? Eu não sabia, acho que a gente até chegou a conversar na época. Porque é uma cultura diferente, né? Mas quando você mantém a sua essência, a sua verdade e entende que nós somos seres humanos, que nós vamos errar igual. E tá todo mundo aprendendo o tempo inteiro e é uma troca, né? Hierarquias, elas foram criadas por um organograma de RH que falou assim, você é CEO, você é CFO, você é CEO. Mas o que você faz com aquele cargo, né? Transforme ele numa potência. E isso quem me ensinou foi a minha cultura brasileira e a Austrália. A Austrália é leveza, é você acreditar que existe propósito além daquilo ali que está num papel, que está numa planilha, que está dentro do que você conversa com executivos de mercado, né? Muitas vezes eu, como mulher, por exemplo, na carreira de CFO, é duro, porque você encontra 90% são homens, sabe? E eu lido com fundos de investimento, E vira e tech, mexe, né? eu tô em Financial e reunião tech. muito, demais. Vira e mexe, eu tô em reunião, eu sento na mesa, eu olho ao meu redor, tem, tipo, 15 pessoas. E Aham. só eu de mulher. E eu falo, nossa, como é que você faz isso, né? Aí você tem que... Aí eu mantenho a minha frieza da Alemanha, que me traz essa questão estruturada, eu Uhum. sei do que eu tô falando, mas mantendo a minha essência, mantendo a minha humildade. E isso é uma construção. E eu acho que o seu programa, amiga, traz muito isso, assim, né? De você manter a sua verdade dentro do que você de É. fato acredita. E eu falo isso assim, hoje eu tô mentorando uma pessoa num programa hoje, e ela fala, nossa, mas eu sinto que eu tenho que ser diferente. E eu acreditei nisso durante muito tempo, que Uhum. eu precisava ser diferente. Eu precisava ser dura, eu precisava vestir preto, eu precisava usar salto, eu precisava me maquiar, eu precisava estar sempre impecável, eu não podia falar palavrão, porque, nossa, estão me julgando ali. E Uhum. hoje, agora eu penso, não, just be yourself, Tá sabe? tudo bem. Então, acho que é isso que as culturas foi me ensinando ao longo dessa jornada de trabalho. Eu tive isso também, Mari, assim, eu Uhum, tive num ponto que eu me questionei muito, assim, sabe? uhum, Quem você é uhum. mesmo, né? É isso. E são muitos anos, né? Eu comecei no mercado corporativo com 16 anos. Uhum,
Então, é como eu me formei, né, nesse meio de homens, tech, É. né, e tudo mais. E isso, né, de você ser o exemplo, você tem que estar sempre impecável e tudo mais. E aí, chegou num ponto que eu falei, cara, o que está acontecendo, né? Assim, não me sentia feliz, porque a minha essência é de alegria, é de, né, de felicidade, vamos Isso. comemorar, vamos... Dali a pouco eu não estava mais fazendo isso, Sim. essa dureza, É. né, de você estar sempre. Não, você tem que estar sempre certo, você tem. E eu falei, gente, a autenticidade no meu vocabulário demorou muito para entrar. Nossa, que interessante. Muito, assim. Acho que a gente nunca conversou sobre isso. Não. É, por isso que são boas essas muito bom conversas, essas né? conversas, E, cara, demorou muito para entrar, assim, no meu vocabulário. Eu acho que eu nem tinha noção do que era essa questão de autenticidade. E aí, quem acho que me trouxe isso muito foi aquele livro da Brené Brown, Brown. A Coragem de Ser Imperfeito. Nossa, muito ela legal. deu um free will, assim, pra todo mundo. Falar, gente, pode ser, né, você... Não, e eu dou esse livro pra todo mundo, porque é incrível. muito Ele é bom. transformador. Ele é Fica a muito dica. bom. Fica a dica, fica a dica. Ele é muito bom. E é isso, assim, então, essa questão do programa também, de trazer isso, né? Essa palavra pro vocabulário de autenticidade, desde o começo. E, Mari, eu vou te falar, todas as vezes depois disso, em que eu parei de me moldar e caber nas coisas... É transformador, É né? transformador. A vida vai para um outro lugar, assim. É inexplicável. Eu concordo. É inexplicável. Então, acho que quem tem a oportunidade, né, e eu vejo isso muito na minha filha também, né? Nas coisas que eu vou falando para ela e como, né, exercitar a personalidade dela. Quem tem a possibilidade de ter essa autenticidade desde sempre é maravilhoso. Não quer dizer ser sem noção. Sim. São coisas diferentes. Totalmente, não. Não, mas isso, trazer a sua verdade, né? Dentro do que é, do contexto, do que é correto. E você ser autêntico É que eu acredito muito que... Cara, eu prefiro ser otimista no mundo né, da executiva, assim. Eu na startup, imagina, você sabe como é que é. Você está constantemente provando em prova de conceito, em captação. E aí, às vezes, a gente não está bem. E você vê que a empresa o pessoal está desanimado. E aí você pensa, tá bom, você tem duas escolhas, né? Você pode ser um líder, aquele líder pessimista, aquele líder que está sempre com a cara fechada, aquele líder que está sempre vendo o problema em tudo. Ou você pode ser aquele líder que transforma, aquele líder que vai sempre ver a solução e focar na solução e não só no problema, né? Então, eu brinco muito que a essência da liderança é você se apaixonar pelo problema. Pelo problema. Você precisa se apaixonar por ele, você precisa querer resolver ele, sabe? E tem muita gente que não, né? Muita gente fica ali e tal, e tal. Então, se apaixona por ele, vai atrás, foca no que tem que ser feito, sabe? Pega pessoas boas que estão acompanhando você ali na sua jornada e acreditam junto com você. E as pessoas vão chegar nesse mesmo lugar, sabe? Então, acho que isso é muito potente, assim. Como é para você, Mari, essa questão da automotivação? Como é, assim? Eu tenho a minha perspectiva também. Mas você tem, né, essa automotivação? Assim, como é que você se vê, assim, no dia a dia? Abrindo um pouco do teu... Cara, eu tenho uma frase que eu carrego há anos, acho que a gente já falou sobre isso, que é gratidão muda tudo. E para mim isso é a minha maior motivação, assim. Além de, obviamente, meu filho maravilhoso, né? Não posso deixar de falar dele, mas no dia a dia eu sou grata por absolutamente tudo que acontece. Desde as piores coisas no mundo, né, do trabalho, no ambiente profissional, até no pessoal. Porque hoje, quando eu olho para ontem, eu já estou muito melhor hoje. Então, isso me motiva de um jeito, de querer fazer a diferença, sabe? E de conseguir influenciar pessoas a quererem fazer a diferença também em cada ato, em cada gesto, em cada palavra que você cria no seu ambiente. Para mim, a motivação ela vem através da gratidão, porque você começa a entender que a vida é um ciclo. E ninguém é melhor que ninguém, e a gente está aqui constantemente aprendendo, é uma evolução constante. A gente ri, a gente chora, todo mundo está sujeito a passar por momentos que não vai ser legal. Esse livro da Brené Brown fala muito isso, né? Você, né, na liderança ou então no mundo profissional, ter essa coragem de ser imperfeita. Essa frase é muito potente, né? Porque a partir do momento que você aceita isso, tudo fica mais leve. As coisas, elas se motivam por si só, sabe? Então, acho que é isso, assim. E conectar e trabalhar num lugar que realmente te dá prazer, assim, que você olha e fala, nossa, foi para isso que eu
estudei tanto e para isso que eu investi tanto em programas como o seu, sabe, em literatura, em conhecimento, em trocas, né, em busca de mentoria. Hoje em dia, com o uso da IA, você tem várias questões aí gratuitas no mercado que você pode usar que moldam você a essa gestão da motivação. E não pode ser... As pessoas confundem motivação com, tá sempre alegre, tá sempre... Não é nada disso, gente. Não tem nada a ver, get sabe? it done. Get it done, sabe? Tipo, é pior do que não fazer... É pior do que fazer errado é não fazer nada. Não fazer nada. Então, assim, eu prefiro sempre ir e me motivar pelo que tá no meu controle. Então, assim, eu sempre foco nisso. Esse modelo mental, né? Porque você acaba criando um modelo mental para que isso aconteça também. E é um exercício diário, é o que você falou. Todos os dias você tem essa gratidão. Eu tenho isso, mas eu vou muito pro lado da aceitação, sabe? É um pouco do que você trouxe. Cara, é isso. Se aconteceu isso, é porque era para ser isso. Deixa eu ver e você inspira demais nisso. Gente, ela é sensacional. E foi ela que me ensinou que busque sempre o extraordinário. Extraordinário. Eu sempre falo isso. Assim, eu sempre conto. Eu tenho uma amiga que ela me ensinou, ela fala, mas amiga, o que é o extraordinário? Isso é extraordinário? Não é, então não vai. Não vai. Não vale. Porque, gente, a vida é uma só, você concorda? Aí você passa, talvez, sei lá, anos, períodos inteiros num lugar que você não tá legal, que você não tá se sentindo bem. E aí tem aquela questão, né, do fazer o nosso, get it done, a gente se automotivar e tudo mais. Às vezes o ambiente influencia. Muito. Demais. Não tem demais. como. As pessoas influenciam. É tóxico. Se é tóxico, você automaticamente, num curto espaço de tempo, você vai estar nessa mesma vibração. Na mesma vibração. E aí as coisas não vão andar, e depois você vai se perguntar, putz, mas o que eu tô fazendo de errado? Não. É o que tá à sua volta, né? Então, a gente fala disso, né? Nas amizades, até nos familiares. Muitas vezes você tem que excluir pessoas da sua vida para as coisas andarem. Acontece. Essa é uma realidade. E é isso, quando você vai para esse lugar extraordinário, você tem duas opções. Assim, você automaticamente vai sair desse né, círculo. Sim. E você vai começar a fazer convites para as pessoas irem para o mesmo lugar que você. E aí tudo começa a ficar muito extraordinário em volta. É muito maravilhoso. E aí, vamos para um papo mais técnico, então, né? A empresa que você está hoje, se você quiser falar um pouco dela também, né? Do contexto geral. É uma empresa de inteligência artificial. Sim. Né? E a Generativa veio, faz uns 2, 3 anos, né? Tá indo para o 3º ano de A Generativa. Muita coisa aconteceu né? nesse meio tempo. E a aplicabilidade dela também, né? Na rotina, não só que essa empresa faz, mas no todo, né? Na prática, assim, como que você usa IA, então, na tua rotina para gestão, para automatizar processo? Enfim, vamos deixar a pauta de IA aqui pra gente... É o que você falou, né? Eu trabalho numa empresa que é 100% AI, Neuromed, faz parte dessa jornada de liderança e entendimento, compreensão de propósito no trabalho. E não no propósito, na palavra romântica, né? Na extensão romântica. Mas num propósito do que a AI pode transformar o mundo, transformar a saúde. Hoje é uma empresa do ramo de saúde. E eu uso a AI muito como uma extensão cognitiva, tá? Então, assim, eu não uso a AI para automatizar processo. Porque alguém está fazendo isso. Então, assim, dentro da minha cadeira de liderança, eu uso ela diariamente, né? Literalmente 7 dias por semana. Mas eu uso para estruturar a minha cabeça. Assim, as minhas ideias, estruturar, mapear se o que eu estou pensando faz sentido dentro de uma estrutura de conhecimento de mercado. Porque a velocidade que uma ferramenta funciona hoje, ela é 10, 20, 30 vezes maior do que se eu ficar pesquisando no Google e tentar juntar tudo. Claro. Então, assim, eu vou conversando com a AI, com o meu ChatGPT, enfim, qualquer outro, o Gemini, afins, para estruturar as minhas ideias. Porque, às vezes, a liderança ela pode ser muito solitária também, né? Então, assim, a gente esquece isso, né? Porque você tem uma função ali extremamente importante de estruturar o plano. Então, assim, a estratégia ela precisa ser muito bem traçada. As pessoas elas precisam entender aquilo. E, às vezes, o líder ele comete o erro de simplesmente chegar e jogar na mesa e aí sai todo mundo desesperado fazendo e tal. E como eu sou uma pessoa extremamente... energética, né? E você sabe bem disso. Eu sou ligada no 220 o tempo inteiro. Acordo 4 horas da manhã e eu sou essa pessoa. Muitas vezes eu me pego com várias ideias que eu não tô conseguindo passar para as pessoas do meu time a conexão entre elas.
Então, eu uso a ferramenta hoje, principalmente o ChatGPT, para me ajudar a estruturar a minha mente. Literalmente, assim, é uma extensão cognitiva mesmo. Eu até falei isso outro dia pro meu fundador. Eu falei, nossa, sem isso, eu ia demorar dias para conseguir passar pro meu time um e-mail estruturado, que eles, no dia seguinte, abram de manhã e falam, entendi o que a Mari precisa. Do ponto 1 ao ponto 5, o resultado, o outcome do processo vai ser esse, sabe? Então, assim, hoje é muito trivial já essa questão de automatizar processo, deixar as coisas mais fluidas. Tá bom, não, mas você tem que usar ele de uma forma inteligente para que ele consiga ser um apoio diário ali, principalmente numa liderança de C-level. Você não pode ficar usando AI para como fazer uma planilha. Não é para isso, sabe? Ele precisa ser uma ferramenta que vai te agregar e ajudar você a trazer essa questão da... A gente fala muito isso na Neuromed, que é sobre... Não é sobre ser uma empresa de inteligência artificial e trabalhar com dados. Mas é como os dados são transformados em ações estratégicas que, de fato, vão gerar influência no negócio, no mercado, no seu cliente e afins, sabe? Então, isso trazendo isso para a liderança do dia a dia com o time, é bem isso. Então, sim, você precisa usar para transformar suas ideias em ações que transformam empresas, que transformam pessoas, que geram negócios, sabe? Bom, né, eu também tô muito imersa na questão de inteligência artificial já faz um tempo, né? Até pela minha experiência passada. E a gente, no começo, quando a gente montou a empresa, que foi começo de 24, final de 23, começo de 24. A questão da IA generativa estava muito nova. Hypada, Nossa, né? hype. Hype total. E, cara, o que é? E aí era o ChatGPT, só era isso, o que eu vou fazer e tudo mais. Então, a gente escutou muitas coisas e teve oportunidade de desmistificar muitas coisas também, né, no meio do caminho. E hoje, quando eu falo de IA para liderança, eu falo muito isso. Assim, é uma ferramenta de apoio para isso, para você exercitar, para você fazer hiperpersonalização da gestão, adaptar a comunicação, né, com o seu time, entender o seu time, colocar as pessoas nos lugares corretos. Esse ambiente de ensaio, Exatamente. né, para você poder discutir. Eu acho isso formidável, Não, assim. com certeza, com certeza. Set stage, assim, que, cara, é essencial. Hoje, eu não me vejo também, assim, fazendo nada sem ter o apoio de inteligência artificial. Não para executar, mas é isso, sabe? Para você... É para pensar mesmo, te ajudar a estruturar. A gente tem que equilibrar vários pratinhos, né? Então, assim, são muitos pratinhos no dia a dia. E se você conseguir usar essas ferramentas como um apoio inteligente, né? Que eu gosto muito de reforçar sempre isso, porque tem gente que usa ainda as ferramentas como um Google, sabe? Então, e não é isso, né? Não é um Google Search. Eu penso na água do mundo que tá isso, consumindo. Exatamente. Então, assim, e a gente, né? Mãe, você como eu, mãe solteira, e assim, é trabalho, e é isso, mulher e tal. Então, é muita coisa. Então, hoje eu conecto o uso da ferramenta em tudo na minha vida, sabe? Até para gerenciar a pessoa que me ajuda na minha casa. Então, assim, isso é uma extensão mesmo das possibilidades, infinitas possibilidades que a gente tem de autogestão. Sim. E eu acho também que a gente, como líder, Mari, a gente tem um papel muito importante. E até nessa aplicabilidade correta, né? E da inteligência artificial pro time. Porque é nosso papel pavimentar esse caminho pro tempo que a galera vai ter livre agora. Porque imagina, se a gente não se preocupa mais com as coisas que a gente, né, de forma repetitiva, se preocupava ou executava, né? Automatizar, operacional. Vai rolar um tempo livre. Agora tem. Sim. Né? E aí, o que a gente vai incentivar as pessoas a aprenderem? Legal. Porque é uma baita oportunidade de levar o conhecimento da humanidade para um outro lugar. Total, outra esfera. Se as pessoas quiserem, e a gente, como líder, poder mostrar esse caminho de alguma forma. É isso. Eu acho que a gente está num momento maravilhoso. É isso. E a gente tem essa atribuição, né? Assim, não é fácil, né? Eu acho que finalmente a gente chegou no estágio onde a gente consegue contratar pessoas que executam e planejam e pensam dentro dos mesmos skills, sabe? Porque antes a gente... Ou você contrata pelo technical skills ou pelos soft skills. E você sempre ficava naquela sinuca de bico, né? Putz, o que pesa mais? O que pesa mais? Hoje, por exemplo, eu sou o tipo de líder, eu contrato muito pelos soft skills. Porque eu sempre parto da premissa que o técnico você ensina, ele vai aprender, você vai desenvolver, sabe? Mas o soft não, é da essência da pessoa, né? Tá no caráter da pessoa. É muito difícil você
transformar. Demora. E as empresas não têm mais tempo, né? É sobre velocidade. Claro. Então, hoje, com essas ferramentas, facilita ainda mais essa tomada de decisão. Porque, às vezes, eu pego pessoas... Eu acabei de contratar uma pessoa para o meu time e ela vem totalmente crua. Nunca trabalhou em commercial finance e parte comercial e tal. Mas ela tem todo um técnico brilhante. E ela tem um soft brilhante. Os skills dela, assim, de comportamentais, avião, foguete. Nenhum momento, eu nem pensei 2 vezes, cara, vai ser ela. Porque o técnico ela vai aprender, eu vou dar isso aqui para ela, essa ferramenta aqui, ela vai entender. Mas agora, o que tá dentro, sabe, é muito difícil, é bem difícil. É muito difícil. Você, olhando para trás, o que você acha que... Quais foram os seus soft skills que te enalteceram, assim? Eu acho que foi a transparência e a alta habilidade de me adaptar muito rápido. Então, assim, cara, o cenário é esse, eu tenho 2 caminhos. Ou eu sento e choro, ou eu levanto e falo, beleza, vamos lá, vamos fazer acontecer. E eu nunca deixei que o cargo moldasse o meu jeito de tratar alguém, de falar com alguém. Eu sempre tratei todo mundo muito igual. Então, essa parte de manter a humildade e o pé no chão sempre foi algo que me ajudou muito em todas as empresas que eu passei. Eu consolidei minha carreira na Accenture, né, que é um grupo britânico. Comecei lá bem pequena e hoje eu tenho certeza que o que me levou lá, óbvio, né, o técnico você vai desenvolvendo, mas foi essa minha habilidade de, tipo, aceitar que é isso, tá ruim agora, mas a gente vai se mexer, a gente vai fazer acontecer. E eu acho que essa frase, né, do fazer acontecer, que é meio clichê, é quase que instagramável aí. Mas é verdade, é você pegar e fazer e se dar o melhor. E eu acho que, com certeza, isso foi uma das principais coisas que me ajudaram na carreira. Maravilhoso. E aí, falando dessa questão, né, de comportamento... A gente vai saindo, né, da posição individual de ver o nosso comportamento, que a gente está sempre, né, com esse holofote no nosso comportamento. Mas com essa visão de líder, né? Qual o comportamento que você reconhece, então, nos líderes que realmente evoluem? E qual comportamento você acha que trava a roda e não vai para frente? Que você vê nos outros? Sinceramente, assim, eu já tive que, infelizmente, desligar algumas pessoas, né? Ao longo da minha carreira. É a pior coisa, né? É muito ruim. Principalmente porque são pessoas ótimas como seres humanos. Mas como profissionais, o que acaba acontecendo? E eu acho que volta muito para essa minha habilidade que eu acho que foi um dos grandes diferenciais na minha carreira. Que eu sempre falava para meus pais, assim, eu não sou brilhante, sabe? Eu sou esforçada, sabe? Eu vou fazer acontecer. Eu acho e é você isso. brilhante. Mas eu não tenho. acho. Eu brinco com a minha irmã fala: Nossa, você fala 5 línguas, tem 3 faculdades, eu não tenho nada disso, mas eu sou muito esforçada e eu vou fazer acontecer, sabe? Então, acho que foi um pouco sobre isso, assim, de foco. Mas eu acho que o que transforma um líder é essa capacidade de aprender mais rápido do que o contexto muda, sabe? Então, assim, você vê aquilo e falar... Amanhã já vai ser um novo processo e eu vou puxar o time, vou manter o time curioso, colaborativo. Eles vão entender por que a mudança da estratégia. Você conseguir comunicar de uma maneira que o time está comprado com você, sabe? Então, isso é o líder, para mim, que eu vejo e admiro, assim. Eu falo, nossa, independente do que está acontecendo na companhia, as pessoas estão do seu lado. E conseguir isso é parte de você, porque, assim... Hoje, eu falo pro meu time, cara, contrate pessoas melhores que você o tempo inteiro. O tempo inteiro. O tempo inteiro. A partir do momento que você parar de fazer isso, é o momento que você vai parar de crescer. Tá? Então, faça escolhas inteligentes. E muita gente não faz isso, né? Então, assim, e aí entra no que a gente falou no começo, que é sobre o ego e afins. Então, o líder que limita, para mim, é justamente esse líder que ele quer se manter no topo. Ele segue as hierarquias, eu sou o CIS da vida, os diretores da vida, eu que mando. E a partir do momento que entra numa turbulência ali, ele não consegue sair. Por que ele não consegue sair? Porque ele não tem ninguém do lado dele que pega na mão e fala, cara, tamo junto. A gente vai transformar esse negócio aqui junto. Ele não tava junto com ninguém, Ele não né? tava junto com ninguém, porque ele não tá junto nem com ele mesmo. Porque ele não sabe o que tá acontecendo, sabe? Então, para mim é isso. O líder que cresce é aquele líder que entende que ninguém faz nada sozinho. Então, não existe isso no mundo, né, da liderança. Não deveria existir. Infelizmente... A gente ainda vê muitos casos, né, que as pessoas tentam atuar sozinho, levam os créditos sozinho e pensa o time tem que fazer o que eu mando e pronto, acabou. Então, acho que o liderança é isso, é você ter a humildade de saber que o time precisa de você, mas você também precisa deles o tempo todo. Você já teve alguma situação de descrença quando alguém
encontra com o seu estilo de liderança. Porque é raro. A gente, na nossa cabeça, a gente acha que é normal, mas não é. Não é. Não é. É verdade. E aí, você já teve algum tipo de uma descrença de alguém e falar assim, nossa, mas será que é isso mesmo que tá acontecendo? Será que... Eu chamo isso de jogar na bola. Sabe, você tem uma liderança que você joga na bola. Cara, é isso aqui, tá todo mundo junto, vamos fazer o jogo acontecer dessa forma. E alguém olhar e falar assim, nossa, mas será que é legal assim mesmo, desse jeito? Já. E eu passei, assim, por um... Inclusive, foi onde eu consolidei minha carreira. Eu lembro que a gente tinha contratado um gerente contábil na época. E ele reportava pra mim. E ele parecia super tranquilo no começo. E tava tudo ótimo e tal. E ele, né? E eu, com esse meu jeito, você sabe como eu sou. Eu falo, eu gesticulo, enfim. E aí, um belo dia, do nada... Ele levantou da mesa, assim, e foi até a mim e falou assim, eu não te aguento mais. Mas foi essa palavra que ele falou, literalmente. E eu fiquei tão em choque, porque era um escritório aberto, assim, sabe? E, assim, né, as pessoas me conhecem, 99% gostam de mim. Eu já estava há anos lá, ele tinha, sei lá, uns 4 meses que ele estava na empresa. Ele levantou e falou isso, eu falei, você é uma louca. Você é literalmente louca. E eu falei... Uau. Eu nunca vou esquecer desse dia. Eu fiquei tão chocada que eu não sabia o que falar, assim, sabe? Ele foi extremamente grosseiro, afins. Mas eu entrei em choque, porque sabe quando você... É o que você falou, você acredita e fala, putz, mas, a gente tá seguindo um caminho, que legal, a gente tá num time e tal. E aí, do nada, uma pessoa que era um gerente sênior, né? Levantar e olhar, vir na minha mesa e falar, você é louca, e pegar a mochila e ir embora... Eu nunca entendi. Eu nunca tive a oportunidade de conversar com essa pessoa para falar, mas me explica, né, o que aconteceu de conceito e tal. Eu nunca tinha ido pro RH, isso, em afins. Mas isso me pegou, assim, me fez repensar. Até depois desse cenário, eu comecei a ter outros tipos de conversa com o time. Porque você se questiona, né? Você fala, mas será que eu sou louca? Será que a minha liderança realmente faz sentido? Será que, né? E ele foi o único que teve coragem de me falar? Mas assim, depois, hoje, né, com a maturidade que eu tenho, isso já tem anos já... Eu penso, não, o problema não era eu, o problema era ele. Então, assim... Fala quem é em off que eu mando esse episódio pra ele. Então, assim, e aí mas foi um processo, eu tive que tratar isso na terapia, eu fiquei extremamente abalada, porque eu era nova ainda, eu tinha pouco tempo de gestão, e eu me senti extremamente... não era nem humilhada a palavra, mas assim, questionada, sabe? Tipo, de que você não sabe o que eu tô fazendo. Ele tinha muito mais experiência do que eu. Era bem mais velho e tal. E era uma pessoa super do bem, com certeza ainda é. Mas naquele momento ali, deu alguma coisa que aconteceu isso. E que foi a primeira vez que eu me questionei se a liderança autêntica, né? Que eu me considero extremamente autêntica e otimista, seria um problema. Mas foi rápido, foi um lapso de segundo, assim, porque eu pensei, falei, não, eu vou continuar acreditando no que eu venho fazendo até aqui, manter o foco e manter a disciplina, manter a execução, porque é sobre isso, né? Também não adianta você ser um líder super autêntico e não executar, então... E eu acho que o succession rate tem ali né, uma margem que não vai ser... Cara, não adianta, a gente pode exercitar várias formas... Alguém não vai gostar, e tá tudo bem. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Você não, você não precisa ser amado por todo mundo, né? Eu acho que também na liderança é isso. Quando você entende isso, é crucial também. É um outro estágio de maturidade dentro da liderança. Eu acho que só a intenção da gente querer fazer diferente já conta muito, assim. Já deixa a gente num outro patamar também. E eu acho que... nessa questão da liderança, né? As pessoas precisam entender... Os líderes, muitas vezes, misturam as coisas, né? A gente tem que trabalhar pró-negócio. Outro dia, eu estava tendo uma conversa com uma funcionária nossa e ela é muito próxima a mim. E assim, como a gente, né? Se conheceu na Twilio, super próxima, mas não é sobre a relação Mariana e Suzana, né? É sobre a relação Mariana e negócio, porque eu fui contratada com aquele compromisso, com aquela função, e eu preciso cumprir aquela função. Se eu tenho uma pessoa dentro da companhia que, apesar de eu adorar ir pro bar com ela conviver na minha casa, mas ela não tá entregando dentro do que precisa para a companhia, esse é meu compromisso, né? Meu compromisso não é um para um, é um para todos. Então, assim, como que eu consigo deixar claro isso, né? E as pessoas, principalmente no meu mundo agora que startup, empresa menor, é muito mais nítido, né? As relações, elas ficam muito mais próximas. Sim, Então, pode ser muito rápido confundido isso como, queridinha, nunca vai ser mandado embora. Não, então eu priorizo bastante isso. Tenho conversas bem transparentes com o meu time de falar, a partir do momento que não tiver bom para a Neuralmed, que é o lugar que eu tô hoje,
não vai estar bom pra gente. Então, assim, e eu vou te falar isso, independente de eu te adorar e você conviver com a minha casa, eu vou te falar, porque pra empresa não tá sendo legal, sabe? E aí desgasta a relação. É o job to be done, né? Da É cadeira. o job, Assim, tem exatamente, a exatamente. cadeira e tem o papel. É isso. É isso. Dentro disso. Mas é o que você falou, parece trivial, mas através de programas, né, como o seu, acho que precisa ainda ser fortalecido nas empresas. Porque empresas antigas, né, com uma cultura ainda muito enraizada, você pega empresas que têm CEOs que trabalham lá há 40 anos, 45 anos. E a cultura não muda. Não muda. Então, assim, é muito tempo ali dentro daquilo, daquela crença, daquele nível. E os mesmos diretores, e não tem oxigênio mais, sabe? Então, isso precisa ser lembrado, assim, de que não é porque é o coleguinha que joga futebol com você todo sábado e que ele, não, vai ficar aqui comigo eternamente, porque é uma relação de confiança. Tá bom, mas ele tá executando da maneira que precisa, da maneira que o mercado tá pedindo, da velocidade que precisa acontecer as coisas. E ainda tem muito isso, tem mais do que a gente imagina, né? Eu não peguei o número ainda, tô com tudo para fazer, que é esse colapso, né, da liderança, se a gente não começar a colocar o desejo das pessoas quererem serem líderes. Porque é isso, assim. Lideranças há mais de 40 anos, 30 anos, não tem inovação. Não tem. As coisas são feitas da forma que são feitas, não tem nenhum movimento positivo. E se a gente não tem novos líderes entrando, vai colapsar daqui a pouco. Eu não sei qual vai ser o tamanho do problema. Mas eu vejo muito isso, né? Quando eu estava montando o programa da New Human, eu fiz algumas pesquisas. Números, né? Números não mentem. E 60%, Mari, dos líderes, né, nessa primeira linha de gestão, desistem até 2 anos. Olha. De quem já está no funil. Imagina quem não está entrando. Nem pensa ainda em entrar. Que não pensa em entrar. É isso, é exatamente vendo isso acontecer, né? Então, acho que está vindo uma bolha. Tá, super. Na liderança que realmente, assim, vai ter eu vejo que vai ter um colapso bem significativo. Você gostou? Adorei! Muito bom, adorei! Obrigada! E assim, primeiro episódio, meu Deus, que privilégio, né? Que legal. Tem alguma coisa que você gostaria de compartilhar? Não, eu acho que assim, você falou, né, dessa questão do colapso. Eu acho que eu desejo para o mercado que mais programas como o seu sejam lançados, porque realmente precisa ser construído. Porque apesar dessa questão das pessoas as pessoas precisam querer entender e precisam querer ser líderes. Isso precisa ser também apresentado para as empresas, né? Essa necessidade. Eu acho que a população ainda é muito fechada nisso. E não é só aqui no Brasil, tá? Eu converso com amigos na Austrália, na própria Alemanha. E as pessoas falam disso, assim, né? Falam, mas como que desenvolve? E as pessoas acham que não dá para aprender a ser líder. Dá sim. Dá. Não é... Muita gente fala, você precisa nascer com isso. Não. Você aprende. Você aprende a ser líder e... é o que eu mais desejo, assim. Desejo muito sucesso. Espero encontrar a Human Leadership por vários lugares. E foi um prazer enorme estar aqui. Adoro. Mari. É um prazer falar sobre liderança, porque é algo que eu amo fazer. Eu sei. É um prazer, assim, quando eu vejo as pessoas que começaram comigo, sabe? Bem pequenininhas, assim, hoje voando por aí. Então, acho que é onde bate o coração, onde você sabe que você está fazendo a coisa certa. E eu vejo muito esse amor, né? Na tua liderança. Esse altruísmo também, né? O quanto você se dedica, se esforça. Isso é muito nítido, assim. Eu tenho muito amor. Mas eu também estou num lugar grande agora. Independente de ser uma startup, é grande. É grande porque o propósito existe e as pessoas... O ambiente, sabe? É muito prazeroso. E é isso que eu desejo, assim, para todo mundo, sabe? Porque muda, vira a chave. Vira a chave. Obrigada. Obrigada a você. Pelo apoio, pela amizade. Obrigada. E pelo carinho muito de sempre. Sucesso. Amei ter você aqui. Volte sempre. Volto. Agora que sabe, volte sempre. sempre. Obrigada. Beijo.